Vida que segue, o Flamengo tem que buscar outros reforços. E eu trouxe aqui um corte do Vene Casagrande falando sobre. Esse corte aqui é muito especial, tá, galera? É o Vene Casagrande falando sobre a saída, a possível saída do Pedro. O Flamengo pode estar negociando o Pedro, um jogador muito importante, e o Vene Casagrande traz essas informações que o Pedro está à disposição para ser vendido pelo Flamengo. Se vier algum time que venha a querer contratar o Pedro está à disposição, e também o Michael pode sair do Flamengo. Então são essas duas informações que o Vene traz como novidade no dia de hoje, terça-feira, quarta-feira, dia 2/7. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, com a saída do Gerson, e repito, eu não vou colocar como venda porque para mim seria uma injustiça com a diretoria do Flamengo. A gente pode discutir se a diretoria errou, acertou na redução da multa rescisória. Isso é um outro debate. Mas não foi venda porque o Flamengo em nenhum momento negociou a saída do Gerson. Simplesmente chegaram e pagaram a multa rescisória. Pelo contrário, o Flamengo chegou a ser consultado se parcelaria o valor da multa rescisória. O Flamengo bateu o pé e falou: não, nada de parcelamento, tem que ser à vista. E aí o Zenit fez o depósito. Até a gravação desse vídeo aqui, galera, isso precisa ser dito, tá? Eu tô gravando esse vídeo só para vocês terem noção. Terça-feira, dia 1º de julho, quase 10 horas da noite. E aí o valor não caiu na conta do Flamengo. Isso é normal. Não é um Pix. Quando a gente fala Pix, é só para vocês entenderem que teve um depósito, mas o pagamento foi feito e agora o Flamengo espera cair na conta para poder formalizar a saída do Gerson. E quando eu digo formalizar, é botar no documento para o Gerson assinar a rescisão dele e, de fato, partir para o Zenit. E com a saída do Gerson, e lembrando, não foi uma venda, foi o pagamento de uma multa rescisória de cerca de 160 milhões de reais, o Flamengo bate uma meta orçamentária que havia sido estabelecida pela diretoria do Flamengo no começo do ano. Com a venda de Gerson ao Zenit por 25 milhões de euros, o Flamengo atingiu a meta orçamentária prevista no início do ano. A projeção do Flamengo era arrecadar 35 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais com venda de jogadores. Mas o clube já superou a marca e soma cerca de 47 milhões de euros, que dá em torno aí de 302 milhões de reais. Podemos botar aí a venda do Fabrício Bruno, a venda do Alcaraz, porque foi uma venda também, e agora do Gerson, e pode ter outras vendas também. Inclusive, o Flamengo está muito próximo de vender o meia, já já vou contar para vocês quem é. Ainda tem a situação do Wesley, que a gente sabe muito bem que é um jogador valorizado no mercado europeu, resta saber se alguém vai chegar aos 30 milhões de euros que o Flamengo pede. Outro jogador que sai valorizado nessa Copa do Mundo de Clubes, pelo menos segundo a imprensa internacional, é o Léo Ortiz. E já já vou falar sobre ele, mas antes, só uma atualização envolvendo a situação do Gerson. Gente, muita gente crucificando o Gerson porque ele escolheu o Zenit, não escolheu o Al Nassr. A verdade é o seguinte, o Al Nassr demonstrou interesse, mas de fato, em nenhum momento colocou no papel a proposta para o jogador. Eu acho que isso foi muito mais uma confusão causada nos bastidores envolvendo queda de braço entre os empresários do atleta do que propriamente o interesse formal do Al Nassr. Tanto é que pessoas envolvidas nessa operação garantem que em nenhum momento o Al Nassr veio, o Gerson manteve a palavra dele com o Zenit e fechou com o Zenit e está partindo para o Zenit. Sobre Ortiz, galera, segundo a imprensa internacional, mais precisamente o jornal Sport 24, que é um jornal grego, tá? O Olympiacos teria colocado Léo Ortiz na lista de alvos para a contratação. Além do clube grego, a Juventus também monitora a situação do defensor rubro-negro. Eu não tenho a informação confirmada, isso é segundo a imprensa grega. Mas Léo Ortiz é um jogador que chama atenção, obviamente, jogador convocado para a seleção brasileira. Outro zagueiro que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente é o Léo Pereira, porque para mim foi o terceiro melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que foi o Jorginho, aí dando a minha opinião, tá? Jorginho, Gerson e Léo Pereira. Verei por que Jorginho na frente do Gerson. Vou explicar, eu tenho os meus argumentos. Jorginho jogou 4 partidas, o Gerson jogou apenas 3. Isso é uma competição de tiro curto. Então, eu acho que essa partida faz diferença para eu escolher o Jorginho. Além disso, o Jorginho é o jogador do Flamengo com mais participações
em gol na Copa do Mundo de Clubes. Ele deu 2 assistências e fez um gol. E esse gol, embora tenha sido de pênalti, mas foi nada mais, nada menos contra o Neuer, uma pressão danada. E o Jorginho, ó, frio, foi lá, bateu e botou a bola na rede. Eu acho que o Gerson jogou muita bola e respeito quem escolhe o Gerson. Para mim, Gerson e Jorginho, beleza. Agora, o Léo Pereira também jogou muita bola. Muita bola. Para mim, sai muito valorizado essa Copa do Mundo de Clubes. Quem está desvalorizado no Flamengo, não só no Flamengo, é Michael. Eu acho que Michael é um jogador que dificilmente vai chamar a atenção de muitos clubes do Brasil, até mesmo do exterior, mas tem um clube do Catar que está de olho. E a gente sabe muito bem que o mundo árabe é o forte dele, por ele já ter jogado no Al Hilal, pelo empresário dele que tem uma entrada muito boa, que é o Eduardo Maluf lá no mundo árabe. E o Al Duhail do Catar mantém interesse em Michael, tá? É um jogador que eles querem sim contratar e a qualquer momento podem fazer uma proposta oficial ao Flamengo. Michael, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar. Óbvio, eles devem entender ali que tem um valor estabelecido para poder negociar Michael. Não vão negociar o Michael por qualquer valor, não será desse jeito. Mas é um jogador que o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar, muito pelo contrário. Não é aquele jogador que o Boto fala assim, só sai pela multa rescisória, como é com a Arrascaeta, envolvendo o Cruz Azul do México, ou o Gerson, por exemplo. Michael não é esse jogador que vai só sair pela multa rescisória, pelo contrário. O Flamengo tem interesse de negociar não só o Michael, o Everton Cebolinha também. Se chegar a proposta, o Flamengo vai sentar para conversar com certeza. Quem está muito próximo de ser vendido pelo Flamengo, a qualquer momento isso vai ser acertado, é o Vitor Hugo, aquele meia que eu já trouxe aqui para vocês, envolvido na compra do Alcaraz com o grupo do Southampton, estava emprestado a um time turco que é do grupo do Southampton, não foi comprado pelo time turco, não exerceram a opção de compra, retorna agora ao Flamengo, porque o empréstimo dele chegou ao fim no dia 30 de junho, mas já tem um destino para ele. É o Famalicão de Portugal. A gente já havia dito aqui em primeira mão no canal que o clube português estava interessado e negociava com o Flamengo, e agora eles apresentaram uma proposta de compra, os valores agradaram, a diretoria do Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta e falaram, a gente já aceitou a proposta, agora vocês têm que se acertar com o Famalicão, já se acertaram, contrato de 3 anos. Vene, qual o valor? Calma, você está ansioso. Espera, deixa assinar que eu vou contar para vocês para não atrapalhar a situação segundo a minha fonte. Então, assinando, a gente traz todos os detalhes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês dificilmente o Flamengo vai vender 100% dos direitos desse atleta. Vai manter um percentual para uma futura venda. Eu vou até ver aqui a idade dele para a gente falar tudo certinho sobre ele. Quer ver? Vitor Hugo, 21 anos, galera. É um jogador jovem, tá? Que surgiu no time do Flamengo. Olha, ele foi campeão na Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-20. Ele estava nas conquistas da duas conquistas da Copa do Brasil pelo time profissional. Na Libertadores também ele estava. Então, o jogador, em 2024, ele fez 22 partidas pelo time profissional. Em 2023, ele fez 46 partidas, 3 gols e 2 assistências pelo time profissional. Ele surgiu muito bem, mas não conseguiu se firmar pelo estilo de jogo. Felipe Luiz também entendeu que ele não se encaixa nesse momento e o Flamengo, portanto, perto de vender Vitor Hugo. E também está próximo de contratar o Carrascal. E o Carrascal se apresentou ao time russo, ele está ajudando o Flamengo nas conversas, conversando com a diretoria do Dínamo, dizendo, eu quero ir para lá. Então o Flamengo está próximo, gente, assim, não tem mais... Eu só estou trazendo essa informação porque muita gente está me questionando. O Flamengo desistiu do Carrascal. Não desistiu do Carrascal. O Flamengo desembarcou terça-feira pela manhã. Até a disputa do Mundial, as conversas estavam, entre aspas, ali, paralisadas num determinado momento, faltando um ajuste final do Flamengo com o clube russo, que vai acontecer a qualquer momento. Então o Carrascal, respondendo a muita gente, é sim o reforço mais próximo de chegar. O Flamengo está muito próximo e é cerca de 12 milhões de euros, 10 mais 2, pelo menos essa informação que eu tenho. Então, tendo mais atualizações, mais novidades, a gente traz aqui. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site UOL atualizou aí, inquérito no STJD recomendou denúncia contra Bruno Henrique do Flamengo.
O atacante pode ser denunciado por atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. A pena nessa hipótese é de suspensão de 180 a 360 dias, além da multa. A Procuradoria recebeu o resultado do inquérito e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso. A análise está em andamento, mas não há uma data específica para a formalização da denúncia. Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da Procuradoria, Bruno Henrique pode ser suspenso preventivamente, mas, por enquanto, pode continuar jogando. Então, tá aí a atualização do caso Bruno Henrique. Vamos ver, acompanhar, porque isso é óbvio, não tem como a gente partir que ele já é culpado sem que tenha algo definido pela Justiça, pelo STJD. É acompanhar. Lembrando que Bruno Henrique é uma outra boa notícia, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes para o Flamengo. Bruno Henrique voltando a ser decisivo. É um jogo extremamente importante, como ele foi diante do Chelsea. Valeu, galera! E é isso, galera. Informações, ó. Isso aqui já dá um corte maravilhoso. Barca no Mengão. Quem está saindo do Flamengo? Segundo informações, o Flamengo pode perder vários jogadores nesse segundo semestre. Venda de meia do Flamengo. Olha só, quem é o meia que está saindo do Flamengo, que está sendo vendido para um time da Europa. Vou trazer todas essas informações aqui para você. O Flamengo pode estar negociando o atacante